Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Unidos pelo Islã. É mais uma edição do programa Unidos pelo Islã e hoje nós vamos falar a respeito dos pais. Visto que temos muitos pais a reclamarem sobre os seus filhos e, de certa forma, nós acabamos julgando que os próprios pais são os culpados da má educação, ou então os próprios filhos acabam dando a impressão de que os seus pais são os culpados pela má educação, visto que não é verdade em algumas ocasiões. Para podermos desenvolver este nosso tema, temos conosco em estúdios o Hafiz Mahmoud Issa, ele que é de Mogovolas. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quais são os direitos e obrigatoriedades dos pais dentro das casas? Não, eu digo jazakumullahu khairan pela oportunidade. Indo diretamente na questão sobre os pais, neste caso, Certo. Eu não diria que os pais são culpados sobre a má educação ou o comportamento dos seus filhos, Certo. visto que os filhos têm mais deveres de cuidar os seus próprios pais. Realmente, sim. E, portanto, apesar de haver algum dever dos seus pais de educar os seus filhos, Sim. mas Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, ele enfatiza e fala, comanda, ordena o ser humano a cuidar dos seus pais. No Surat Al-Isra diz: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala não ordena o ser humano a adorar uma outra coisa que não seja Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, e tratar benevolentemente os seus pais. E como é que olha para aqueles filhos que, quando estão dentro da casa dos seus pais, eles são dados despesas, são bem tratados, e quando crescem e tomam a sua liberdade financeira, eles, quando a mãe ou os seus pais pedem alguma ajuda, eles acabam negligenciando esta ajuda, este apoio. Será que é o direito dos pais pedirem alguma ajuda aos seus filhos, ou os filhos têm esta obrigatoriedade de dar aos seus pais? Eu diria que é ingratidão na parte dos filhos se eles não oferecerem algo aos seus pais. Certo. Allah subhanahu wa ta'ala fala no suratu Luqman, na passagem de Luqman, quando o Luqman aconselhava o seu próprio filho, ele diz: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم diz: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Como eu dizia antes, na minha interação aqui, que é o direito, aliás, é o dever de um pai educar o seu próprio filho. Aqui mostra o Luqman educando o seu próprio filho. Quando ele educava, diz: La tushrik billah, que não associa a Allah subhanahu wa ta'ala. Certo. La tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. E ele começou de novo a aconselhar, diz: wa wassayna al-insana biwalidayhi. O ser humano é aconselhado neste caso, a cuidar os seus pais. Certo. E lá no final vem aqui a se enfatizar mais o ser humano, ou o filho neste caso, a cuidar mais a sua mãe do que o seu pai. No livro até vem a dizer que é o dever de um filho em agradecer esses mesmos pais.
deve agradecer a esses pais, deve cuidar a esses mesmos pais. Certo. É imprescindível que o ser humano não esteja muito longe dos seus pais. Sim. Estamos a falar de um filho que não esteja muito longe dos seus pais. Certo. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para darmos mais atenção na mãe do que no pai. Nós temos visto muitos casos em que os filhos acabam matando a sua própria mãe na velhice, né? Porque a sua vida está a andar torto, né? E acaba acusando a sua mãe de feitiço ou feitiçaria e tal, porque muitas das vezes quando estes mesmos filhos vão à procura da sua vida, aquilo que são adivinhos, né? Os adivinhos acabam sempre acusando na mãe ou na avó. Muito mais eles optam em escolher a camada feminina para poder acusar de feitiço, visto que também temos feiticeiros homens. Exato. Né? Então, como é que olha para esse tipo de filho que acusa sua mãe de ser feiticeira? A maldição cai para este filho que acusa os seus próprios pais de feiticeiro. Sim, sim. Nós temos que olhar de trás. De trás aonde? Primeiro o pai nasceu. Sim. Ao nascer, ou seja, a própria mãe ficou, né, ela concebeu. Sim. Quando concebe, nós sabemos que a mulher passa por várias dificuldades. Realmente. Mas não será nesse momento que ele vai feitiçar. Então, se um filho vem acusar a sua própria mãe de feitiçaria ou de feiticeira, este filho não está a agir certamente. Não está a agir, ou não está a pensar o passado que ele passou tudo aquilo. Sim. Não está ali a pensar que a mãe Sim. tem mais direito Certo. na casa para ser cuidada. A mãe tem mais direito de ser observada. A mãe tem mais direito de ser ajudada na casa do que o próprio pai, por vários motivos, eu já disse. Sim. Os motivos quais? Nós sabemos que a mulher, muitas das vezes, quando fica grávida, o que ela passa, Sim. ela mesmo melhor sabe, porque o homem não sabe. Não sabe. Apenas o homem sabe só engravidar e sair ir à procura de sustento. Certo. Mas o que ela passa, ela mesma que sabe. Nós não sabemos nada, nem pelo menos 2% daquilo que ela sente, nós não sabemos. Portanto, ela vem ali 9 meses que carrega o seu próprio filho. Sim. E depois de carregar, e ela vai ter que enfrentar aquela dor Sim. de parto. E depois dela enfrentar aquela dor de parto, e fica muito tempo, se calhar, sem dormir. Porque tem que cuidar o seu próprio filho. Sim. Sim. E os pais, quando o filho fica doente, aquela dor transforma-se nos seus próprios pais. Exato. Ou seja, quando um filho fica doente, aquela dor chega até os seus próprios pais. Sim. Então, são os pais que não dormem. Nesse sentido, o filho que tinha que agradecer aos seus próprios pais. Ele deve agradecer. Portanto, não pode um filho, ou é pecaminoso, um filho vir acusar os seus próprios pais de feiticeiro. Vamos aqui. Por exemplo, temos uma mãe, né, cujo seu marido já perdeu a vida. Ela cuida dos seus filhos até uma certa idade em que os seus filhos ganham aquela liberdade, né, de sair de casa e tal. Exato. Cada um tem o seu emprego, cada um consegue se virar na sua vida. Exato. Né? E mais tarde, a família do falecido marido vem a querer se intrometer na vida desses filhos. Isto é, querem os direitos do pai, exigindo aos filhos, tirando todo o direito da mãe. Como é que se olha essa situação? Como é que esta senhora, que é a mãe, deve se comportar diante deste tipo de ato? Uma mulher
Sim. Casou, neste caso. Casou, sim. Do marido ou da... O marido falece. O marido faleceu, neste Sim. caso. Exato. Sim, ela torna-se viúva. Exato. Então, ela passa a cuidar daquelas crianças. Exato. E as crianças, elas crescem até uma certa idade que ganham a liberdade, Exato. né, para a sua própria vida. Exato. Começam a trabalhar. Exato. E a família do homem que morreu, Exato. né, por ouvir que as crianças já estão a trabalhar, já estão a dar uma boa vida à sua mãe, eles tentam aproximar para tirar o direito desta mãe, exigindo aos filhos, que são sobrinhos, Exato. né, a dar aqueles direitos à família do pai, do marido falecido. Exatamente, e não a mãe que lhes criou. Que lhes criou. Exato. Como é que esta mãe deve se comportar diante disto? Porque são casos reais. Exato. Né? Tem muitas senhoras que reclamam disso. Então, como é que esta mãe deve se comportar diante desta situação? Esta situação, eu diria, nós encontramos contraparte da família do marido falecido. Sim. E do outro lado encontra lá a família da mãe desses mesmos filhos. Sim. E encontra lá a mãe. Exato. O que quer dizer, os filhos que na qual são proprietários daqueles bens, Sim. deve olhar das regras, deve olhar os direitos da família e olhar o direito da sua própria mãe. Certo. O que quer dizer, eles deverão tirar uma parte a dar os seus familiares, que neste caso é a família do marido falecido, Sim. e a outra parte dar à sua própria mãe. Mas o que eu estava aqui a dizer é você olhar diretamente para a sua mãe, que ela não pode faltar nada para Certo, ela, certo. porque se você for a inclinar-se para só um lado, você estará a lesar do outro lado. Certo. E se você for a inclinar-se só para a sua mãe, e você não estará a inclinar-se para a sua avó, neste caso, o filho, ele vai inclinar-se para a avó, que é a mãe do seu pai. E essa aqui, que é a mãe do seu pai, tem direitos na família. Certo. Você, como sobrinho, você deve também cuidar deles. É claro que a porção que você vai dar na sua avó não é a mesma porção que você vai dar à sua mãe. Certo. Mas cada um deles, ou cada grupo aqui, cada lado, deve saber os seus próprios direitos. Ok. Então, vamos ficar aqui com um TPC, né, que é se a mãe cuidou destes filhos sozinha, no momento em que o marido perdeu a vida, os familiares do marido negligenciaram totalmente dar apoio a esta mãe. Será que estes filhos, quando souberem desta notícia, desta informação, terão no lugar o juízo de dizer que eu tenho que apoiar a família do meu pai? Isto fica como TPC. O Hafiz Mahmoud estará conosco na próxima ocasião. De momento vamos colocar um ponto final no nosso programa e vamos dar as últimas considerações. Como últimas considerações, eu agradeço, Jazakumullahu khairan, bastante mesmo por estar neste programa. Amém. Barakallah. Eu espero que, inshallah, venham me convidar sempre e, inshallah, vamos dar mais essas notícias, essas palavras. Na verdade, foi muito bom da minha parte. Será sempre bem-vindo e o nosso programa estará sempre aberto para o Hafiz Mahmoud. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu sou Mohamed bin Saidi. Até a próxima.